Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hashcast, onde a gente fala com profissionais da área da saúde e da beleza, focados em clínica, consultórios e estúdios. Bom, tema de hoje nada mais é do que posicionamento. E especificamente a gente vai falar um pouco mais sobre nicho, tá? É algo muito comum, pergunta sobre esse tema, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Eu quero que você pense sobre a questão de ter um nicho e isso vai fortalecer o seu posicionamento. E quando a gente pensa em posicionamento, a gente tem que olhar para algumas coisas, tá? Então eu trouxe 6 tópicos importantes aqui para a gente olhar em relação ao posicionamento. Um deles é a embalagem. A embalagem do ambiente de trabalho e a embalagem do profissional, tá? Aqui a gente vai focar um pouco mais no posicionamento, no seu posicionamento como profissional e não necessariamente no posicionamento da sua clínica como um todo. Então você tem que olhar para a sua marca e a embalagem dela é importante. Então, o local que você trabalha está adequado com o público que você trabalha? A sua vestimenta está adequado com o público que você trabalha? Então, pensa em embalagem. A outra questão é justamente o público-alvo, tá? O público que você quer trabalhar. Desde classe social, localização, tudo isso vai ser muito importante, tá? Então, definir o seu público-alvo é fundamental quando a gente pensa aí numa questão de posicionamento, tá? A outra coisa é o nicho, ou seja, a área de atuação que você quer ter. Você pode ter uma área de atuação extremamente nichada, né? Então, você realizar subnichos dentro de um contexto, e a gente vai ver isso aqui, né? Que vai ser onde a gente vai aprofundar mais nesse episódio. Além disso, network, ou seja, as pessoas que você convive, os locais que você convive, as pessoas que você tem amizade ou simplesmente tem um relacionamento, tá? Isso é muito importante. Você pode provocar bons contatos através de grupos, né, que você frequenta, academias, restaurantes, cursos, tudo isso pode ser aí provocado um bom network para você realmente ter efeito associativo e ao mesmo tempo ter as pessoas certas para pagarem o seu serviço. Ter um estilo de vida adequado com o que você vende, então o seu posicionamento está vinculado a isso. Não adianta hoje, no mundo que a gente vive das mídias sociais, você querer ter aí um estilo de vida totalmente oposto ao que você prega, tá? Então isso é muito importante também com relação ao seu posicionamento. E track record, ou seja, você ter resultados aí, você ter um passado de resultados que vai contribuir para o seu posicionamento, desde as pessoas que você atendeu, mas principalmente os resultados que você teve com ela. Então pensa um pouquinho nesses 6 pontos aí, que eles já vão contribuir para o seu posicionamento. Mas o que eu quero levantar aqui é para a gente focar mais num nicho de atuação, tá? A gente tem aí quase que todos os dias, ou toda semana, vamos colocar assim, para a gente não ficar exagerado, a gente tem aí pessoas interessadas em saber sobre nicho, ou devam ou não ter um nicho, né, específico. Então, eu sou a favor que sim, você enquanto profissional, não necessariamente a sua clínica toda tem que ser focado no mesmo nicho, tá? A gente pode ter uma diversidade, mas o profissional, principalmente se ele quer cobrar mais caro, se ele quer ter um preço mais alto, ele precisa ser especialista em algo, tá? Eu faço uma reflexão aqui com você. Você não levaria seu carro para trocar o pneu numa elétrica, né? Numa rede especializada em eletrônicos. Então, não adianta. Não é só porque ele trabalha com carro também que ele vai resolver todos os problemas do carro, tá? Então, você, quanto profissional da saúde, profissional da beleza, você também tem que estar preocupado com isso e entender que não é porque você tem uma profissão, por exemplo, da medicina, dificilmente alguém vai se consultar com um problema no coração, já sabe que tem um problema no coração, vai se consultar com um clínico geral. Essa pessoa ela vai procurar ali um especialista, um cardiologista. Então a gente precisa pensar um pouco nisso, tá legal? Então, coisas que impactam no seu posicionamento. Local que você atende, vestimenta, preço, efeito associativo e resultados. São 5 tópicos que vão fazer diferença, tá? Sobre nicho, eu quero que você
Essa aqui vai ser um podcast quase que uma aula mesmo, onde eu quero que agora você pegue um papel e uma caneta e anote qual espaço vazio você vai ocupar no seu mercado. Você pode ocupar alguns espaços na sua cidade, na sua região, dependendo do lugar que você mora. Você pode abranger aí um bairro, né? Se você está numa grande capital, por exemplo, em Brasília, né? A Asa Norte, a Asa Sul, etc. São Paulo, você pode estar em pequenos bairros aí. Mas se você está numa cidade pequena, você pode dominar a cidade toda ou até mesmo a região dessa cidade, tá? Mas pensando nisso, qual é o espaço vazio que você vai ocupar nessa cidade, região ou bairro, não importa. Ou até mesmo nível Brasil ou internacional. Você vai poder ocupar um espaço vazio do tamanho. Será que você é a maior clínica da sua região? Tá? Isso é uma possibilidade. Você tem o maior estúdio, você tem a maior rede. Então, isso é um espaço vazio do tamanho. A gente pode ocupar o espaço vazio do preço alto. Você pode ser considerado o mais caro da sua cidade. Então, as pessoas elas já sabem disso, é um posicionamento. Tá? As pessoas sabem que não vão pagar barato, porém, ao mesmo tempo, elas sabem também que a qualidade é diferenciada, o local é diferenciado, entre outras coisas. Tá? Ao mesmo tempo, você pode ocupar o espaço vazio do preço baixo. Você ser aí um dos grandes concorrentes no preço mais baixo. Obviamente, você vai ter que tratar um volume maior, talvez não consiga dar uma qualidade fora do comum para os seus pacientes, para os seus clientes. Mas é também um nível de posicionamento. Você pode, por exemplo, ocupar o espaço vazio do gênero. Ou seja, eu posso ter uma academia, seja um estúdio, um local onde só frequenta mulheres ou onde só frequenta homens, entre outras coisas. A gente pode ter o espaço vazio de localização, de pioneirismo, de inovação, tá? São vários pontos que você pode começar a colocar a sua marca, você, né, da sua empresa, a marca em si, em destaque, tá? Então pensa qual é o espaço vazio que você gostaria de ocupar aí e foca nisso, tá legal? A partir daí, a gente vai entender uma coisa. Eu quero que você faça uma frase, tá? Eu até deixei anotado aqui para não me perder. Eu quero que você construa uma frase focada no seguinte: o e o nome do seu negócio. Ou o seu nome, por exemplo, o Leandro Hash será. Aí eu quero que você entenda o melhor, o maior, o menor, o mais barato, o mais caro. Qual é o posicionamento único que você vai querer ter em relação a isso? Que resolve tal problema em tal cidade ou tal bairro. Qual é o público que você vai atender e até quando ou a partir de quando, tá? Então, vamos lá. A Maria será a melhor nutricionista focada em emagrecimento feminino na cidade de Rio Preto até final de 2023, dezembro de 2023, ou a partir de dezembro de 2023. Então agora você fincou um posicionamento para você, ou seja, você só vai falar para as mulheres, você só vai falar de emagrecimento, você vai focar toda a sua comunicação para se tornar a melhor nutricionista da cidade de Rio Preto que atende mulheres no público de emagrecimento feminino, no caso, né? Se é mulheres, feminino. Então, a partir daí eu tenho uma frase, eu tenho um alvo, eu tenho um posicionamento, tá? Isso vai ajudar você a se comunicar com o público, vai ajudar você a fazer o marketing, vai ajudar você numa série de coisas quando você vai se apresentar, entre outras coisas, você vai estar direcionado, tá? Eu vejo muita gente perdida com relação ao posicionamento. Primeiro, posicionamento não é marketing, tá? O marketing faz parte de alavancar o seu posicionamento, mas você tem aí uma comunicação adequada já, até para uma apresentação
em qualquer lugar. Então, eu não sou mais uma nutricionista. Eu sou uma nutricionista focada em emagrecimento feminino, tá? Na minha cidade. O que poderia ser no Brasil, se eu atendo online. Tá? Então, tudo é uma questão do que você quer e como você quer ser visto. Porque a partir de agora, todas as suas ações são focadas nisso. Tá? Vou fazer uma campanha de marketing. Essa campanha de marketing vai fazer com que as pessoas entendam que eu realmente sou uma nutricionista focada em emagrecimento feminino e que ela está focada na cidade que eu quero, né? Eu vou fazer um evento, vou dar uma palestra. Esse evento vai me levar mais perto de se tornar a melhor nutricionista focada em emagrecimento feminino, né? Essa premiação que eu posso participar, ela está relacionada e pode me levar em direção a ser a melhor nutricionista em emagrecimento feminino. Então, quando a gente fala de posicionamento, você ocupar um espaço vazio no mercado, você querer uma posição no mercado, a gente está falando justamente nesse sentido. Legal? Então, para um pouquinho aí, anota a sua frase, constrói a sua frase, depois você melhora ela, tá? Faz no supetão. Em 1 minuto, 30 segundos, você tem que fazer essa frase, construir isso, para você realmente não ficar só no campo das ideias. Depois disso, o que eu quero que você faça? Então, aqui, ó, nós estamos levantando tarefas, tá? Tarefas para você executar. Se você está ouvindo esse podcast aí no carro ou em qualquer outro lugar, talvez valha a pena você anotar pequenas coisas, não se estiver dirigindo, lógico, mas ou se não, parar depois e ver com calma essa aula, tá? Ela vai ser curta, direta, para você ter resultado. Então, eu quero que você levante 5 possibilidades de nicho que você pode atuar. Porque do mesmo jeito que tem gente que já está extremamente direcionado, tem gente totalmente perdido, tá? E depois a gente pode subnichar ou não. Como que você vai escolher o seu nicho? Eu trouxe aqui 5 questionamentos para você, tá? Anota aí. Você, dentro dos nichos que você levantou, qual deles ou quais deles você tem mais resultado? Porque a gente está falando de emagrecimento feminino, mas eu posso também trabalhar com emagrecimento masculino. E eu tenho resultado com os dois, tá? Iguais. Beleza. Ok. Não vamos limitar no gênero, mas tem outras questões importantes aí. Mas às vezes tem algumas coisas que você gosta, mas que você não tem resultado palpável. Você não fica tão confiante para bater o martelo que você dá resultado naquilo, tá? Isso pode estar te prejudicando. Então presta atenção, você realmente dá resultado com esse público, com esse nicho, com essa especialidade, com essa área que você quer ser especialista nisso? Então anota aí, se questione sobre isso, tá? Uma outra questão importantíssima. As pessoas estão procurando por isso. Porque não adianta você querer ser especialista em algo que ninguém quer. Que ninguém está procurando por isso. Apesar de ser raro coisas que as pessoas não estão procurando, mas às vezes na sua cidade, na sua região, a procura por aquele serviço é muito pequena, tá? Então você ficar ultra nichado numa cidade muito pequena, onde você não vai ter um público, e aí é um estudo de mercado, tá? É um estudo um pouco mais aprofundado, que deve ser feito antes dessa etapa. Você é muito pequeno esse público, ou seja, você vai ficar muito restrito, tá? Então você teria que atender poucas pessoas num preço muito alto para valer a pena. Então, nesse caso, às vezes não vale a pena um ultra nicho, tá? Em contrapartida, você pode fazer uma pesquisa de mercado e ver que 90% da população daquela região sofre com dor nas costas e que você não precisa atender outra coisa a não ser dor nas costas. E ponto final. Tá legal? Você pode entender que você tem uma população de 200 mil habitantes ali na sua região, 50% delas é mulher, ou seja, 100 mil pessoas, e desses 100 mil pessoas, 10 mil estão sofrendo com obesidade e você só precisa de 100 pessoas por mês para satisfazer o seu negócio. Tá? Então, você pode tranquilamente nichar, porque não vai faltar paciente para você. E à medida que você for cada vez mais sendo reconhecida por esse nicho específico, por essa comunidade,
vão ter muito mais mulheres querendo emagrecer com você. E aí isso faz com que elas paguem mais caro por isso. Muito bem. Então, você pode, como eu falei, subnichar. Então, além de eu ser nutricionista, especificar em emagrecimento, especializado em emagrecimento, eu posso subnichar no gênero feminino, tá? Então, eu subnichei. Isso vai fazer fortalecer a minha especialidade, vai fortalecer a pessoa que precisa daquilo especificamente querer pagar por isso, tá? Qual é o nível de impacto que eu causo nas pessoas com esse atendimento? Isso também é importante a gente levar em consideração quando eu vou focar num nicho, tá? E o quanto eu sou apaixonado em ajudar esse tipo de pessoa, legal? Então, o quanto realmente uma pessoa dessa, o resultado que eu gero para ela me traz ali uma resposta favorável e eu realmente fico encantado com aquele retorno. Então, você mudou minha vida depois que eu emagreci, eu sou mais focando no nicho de mulheres e emagrecimento. Hoje eu me sinto mais valorizada, hoje eu sinto que eu sou mais amada, hoje eu sinto que eu estou conseguindo mais empregos por conta disso. Não sei qual que seria algo que despertaria paixão para você trabalhar com esse nicho específico. Porque não adianta as pessoas quererem você dar resultado, mas você não gosta de trabalhar com esse público, tá? Porque vai chegar um momento, principalmente a hora que estiver dando muito certo, que você vai estar atendendo vários pacientes, vários clientes nessa área, você vai querer desistir simplesmente porque você não gosta de atuar com aquele público específico, tá? Então pensa bem nesses pontos, principalmente se eu dou resultado nessa área, se existem pessoas procurando por esse serviço na minha cidade, região, país, etc. E se eu sou apaixonado pelo resultado que eu gero e eu sou apaixonado também pelo processo para chegar nesse resultado. Tá? Isso aí vai fazer com que você defina o seu nicho, o seu posicionamento de mercado e a partir daí a tendência é que você tenha mais clientes e mais resultados. Tá? Não pense que você nichando ou até mesmo subnichando, você vai ter menos clientes. Você vai ter pessoas confiando em você e gente no mundo é o que não falta. O Brasil tem muita gente para você ter clientes, tá legal? A partir daí, você pode definir um público ideal, assim. E aí você pode ver idade, você pode ver localização, onde essas pessoas moram. Você pode tentar definir um pouco mais se essas pessoas são casadas ou não, se têm filhos ou não, classe social delas, se moram em casa, apartamentos. Aí você pode definir uma persona mais específica, tá? Não precisa disso, mas você pode ter uma persona mais específica, dependendo das estratégias que você vai usar em relação a isso, tá legal? Então fica aqui a mensagem. Qualquer coisa, volta lá, anota, define o seu público-alvo, porque isso vai te ajudar bastante aí nos seus objetivos de crescimento como profissional, tá legal? E vou deixar aqui pra gente um link focado aqui em você que quer 30 minutos de sessão estratégica para a gente fazer um diagnóstico do seu negócio e traçar um planejamento, um direcionamento para você dar os próximos passos de crescimento, desde de escala do seu negócio até você como uma pessoa sozinha, querendo aumentar preço, melhorar posicionamento, melhorar o marketing, melhorar o processo de venda da sua clínica, do seu estúdio, tá? Tudo isso a gente pode trabalhar nessa sessão estratégica. Se fizer sentido para você, você pode dar passos novos, né, comigo através de mentorias ou cursos que a gente tem. Então, é algo que vale muito a pena. É uma sessão gratuita, tá? O que você precisa é preencher e ver se você está apto para passar comigo, com a minha equipe. Então, espero vocês. É só clicar nesse link aqui embaixo e a gente se vê em breve. Até o próximo episódio. Valeu!